Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, hoje estamos cá para mais um magnífico storytime desta série incrível que tanto tem dado alegrias a este canal. E hoje eu estou aqui finalmente para abordar o tema tão esperado, tão aguardado, aquele tema que dá cabo das vidas dos jovens adolescentes, o gaming. Eu decidi fazer isto porque honestamente eu já ao longo dos anos tenho vindo a falar sobre isto, mas acho que não tenho nenhum vídeo que compile tudo e que tenha tudo presente no mesmo vídeo e a história toda e a explicação de como surgiu na minha vida. E como tal, decidi fazer este vídeo exatamente por causa disso. Quis que vocês tivessem um vídeo completo a explicar como é que o gaming surgiu na minha vida, ok? Eu lembro-me perfeitamente, as minhas primeiras interações com jogos, com videojogos, foram obviamente no computador, através de uns jogos didáticos que os meus pais compraram para mim, que eram para miúdos de 3 aos 4 anos, ok? Portanto, eram coisas muito para bebés, para crianças muito pequenas, e serviam basicamente para ensinar algumas coisas aos miúdos e para tentar que os miúdos desenvolvessem alguma coisa no seu cognitivo. E para mim, eu lembro-me perfeitamente de alguns títulos desses jogos. O Max e a Maria vão às compras, o Kyonko e a Floresta Perdida. Eu joguei montes de jogos desses. Tinha inclusive um que era um neto que ia com a avó à praia. Já não me lembro o nome desse jogo, mas era lindo. E eu jogava isso constantemente. Estava sempre a jogar os mesmos jogos. Os jogos eram espetaculares. E eu gostava mesmo que conseguisse arranjar um emulador eventualmente e conseguisse jogar isso em stream com a malta, só para ter um ataque de nostalgia máximo. Mas pronto, mas ainda tenho os jogos aí alguros, estão aí guardados. Só que, aquilo já não corre. Eu já não tenho sequer driver de CDs, portanto já nem consigo pôr aquilo no PC. Mas pronto, de qualquer das formas, lembro-me que isso foi a minha primeira interação com jogos. Eu adorava aquilo. Os jogos eram para Windows 95 ou uma coisa do género. Aquilo partiu um bocadinho do meu pai. O meu pai também joga algumas coisas. Joga Fórmula 1 e Colin McRae já há muitos anos. Agora, recentemente, comprei-lhe o 2022 após anos, para ele viciar um bocado, que ele gosta daquilo. E portanto, eu acho que esse bichinho passou também para mim, a partir dele. O que é que acontece? Depois disso, lembro-me perfeitamente dos meus 4 ou 5 jogar na consola da minha irmã, que neste caso era uma Mega Drive. A minha irmã tinha uma Mega Drive, a minha irmã é basicamente 10 anos mais velha do que eu, portanto apanhou essa geração. E eu lembro-me perfeitamente de jogar o Aladdin na Mega Drive, o Sonic, esse tipo de jogos. Portanto cresci também a jogar isso. Mas isso, eu lembro-me que era muito novo ainda e não me lembro bem. Lembro-me dos jogos, mas não me lembro bem, não me lembro assim tão bem da experiência que tinha a jogar aquilo. As minhas primeiras memórias a jogar jogos a sério foram aos 6 anos, quando eu recebi a minha primeira consola, ou seja, a minha primeira mesmo, a minha, que era, porque eu podia dizer que era a minha, que foi o Game Boy Color, ok? E ao início não fazia a mínima ideia o que é que eu estava a receber nas mãos, mas depois depressa me viciei naquilo. E ainda hoje tenho esse mesmo Game Boy Color, que é este. O Game Boy Color roxo, foi o meu Game Boy Color de miúdo, está exatamente igual, ele tem aqui um bocado de color de lado porque eu colava aqui cenas. Basicamente, não sei se vocês conseguem ver bem, mas pronto, ele não está no seu estado, no seu melhor estado, está cheio de riscos e o caraças, mas pronto, é normal, levou muito uso. E isto com pilhas, com jeitinho ainda funciona, ok? Ele não tem pilhas, mas ele ainda deve funcionar, muito provavelmente. E recebi este Game Boy Color com um jogo fantástico, que por sinal tenho aqui dentro, ainda também bem conservadinho, que é este, o Pokémon Blue. O Pokémon Blue é sem dúvida o jogo da minha vida, quase, muito provavelmente. Foi o jogo que eu mais me lembro de jogar. Foi o primeiro jogo que eu recebi para o Game Boy Color, como é lógico, e foi isso que me fez ficar completamente viciado na franquia Pokémon, obviamente. A partir daí comecei a comprar todos. Ficava completamente maluco cada vez que saía um Pokémon. Joguei o Silver, joguei o Safira depois mais tarde, nesta relíquia também, que também eu recebi uns anos mais tarde quando ele saiu. Portanto, basicamente, estes foram as minhas principais fontes no gaming, era basicamente estas consolas portáteis, quando era muito miúdo. E depois, ainda mais tarde, este, que é o SP, o Tribal Edition. Também é muito bom. Por acaso está cá dentro um jogo, que é o Harry Potter e a Câmara dos Segredos para o Game Boy Advance. Grande jogo. Lembro-me também, enquanto isto ia acontecendo, lembro-me também de começar a dar uns toques a jogar jogos de computador. Jogava muito o Harry Potter. Deixa-me só. Isto está complicado. Bom, joguei muito o Harry Potter no PC, joguei na consola também, obviamente. Depois, uns anos mais tarde, recebi a PS2. Lembro-me que o meu pai me comprou a PlayStation 2, abriu-a,
jogou consola enquanto eu estava a dormir, porque ele comprou a PlayStation com o Gran Turismo. A consola, eu lembro-me perfeitamente, vinha com o Rayman, que é um jogo que existe, pá, por acaso acho que não saiu ainda nos últimos tempos nenhum, mas o Rayman era um jogo que eu jogava muito quando era miúdo, e foi o primeiro jogo que veio com a consola, e veio também com o Gran Turismo 3. Portanto, o meu pai comprou, obviamente, a consola estrategicamente para jogar Gran Turismo 3, e eu lembro-me que eu a recebi no Natal, deve ter sido pai no Natal quando eu tinha 8 ou 9, não sei muito bem, e o meu pai abriu a consola, jogou antes, e depois ofereceu-me. Pá, foi espetacular. De qualquer das formas, mais coisas. Mais memórias que eu tenho. Uns anos mais tarde, obviamente, isso aí já jogava bastante computador, pronto, jogava jogos de PC já, mas uns anos mais tarde, obviamente, chegou-me esta menina às mãos, que ainda tenho aqui, a PlayStation Portable, funciona, nem sei que jogo é que tenho aqui dentro, sei que tenho algum, por acaso tenho. É o Naruto. É o Naruto Ultimate Ninja 3. Muito fixe. Pronto, e jogava muito isto ainda deve funcionar, acho eu, se calhar não tem bateria, mas ela ainda deve funcionar. Não, por acaso não tem, não deve ter bateria. Mas eu tenho ali o carregador, depois posso experimentar se ela funciona ou não. Vinha com esta capinha, obviamente, com a capinha dela. E isto também marcou imenso, também joguei muito PSP, era muito fixe. E depois mais tarde, o que é que foi a real praga dos videojogos na minha vida? Normalmente, uma pessoa, pronto, e digo isto, não sei se aconteceu com todos, eu acho que na minha geração, pelo menos, era o mais normal, que era vocês terem ali uma fase em que jogavam muito, quando eram muito miúdos, e depois chegavam ali ao ensino básico e assim, e dispersavam, queriam era jogar futebol e não sei o quê. Eu também jogava com os meus amigos, também jogava futebol, também ia à casa deles, estar na boa a jogar futebol e não sei o quê, só que eu sempre me interessei mais por jogos do que eles. E então, isso tudo aconteceu quando eu, num verão, eu costumava ir passar os meus verões ao Algarve, à Albufeira, e tinha lá um amigo meu, que é o André, que basicamente me convenceu num ano a jogar um jogo que ele andava a jogar. E ele falava-me daquilo como se fosse uma cena incrível, e eu estava a absorver a experiência toda, ou seja, eu estava ali, nas minhas 2 semanas de férias, a ficar louco, porque queria ir para casa jogar aquilo no PC. Então passei as minhas 2 semanas a pensar, quero ir para isto, quero ir para isto, quero ir para isto. Porque a maneira como ele me vendeu aquilo era um mundo de fantasia, um mundo incrível em que vocês tinham o vosso boneco, criavam a vossa personagem e podiam fazer missões e etc. E quests para matar dragões, para fazer uma série de cenas. E com cidades e o caraças, eu assim, mano, o que é isto? Tipo, e ele, é tudo online, podes jogar com outras pessoas. E eu assim, o quê? O que é isto? Que conceito é esse? E então foi aí que fui introduzido ao RuneScape. O RuneScape, que foi o meu primeiro MMORPG, por sinal, e foi um vício tremendo durante anos e anos. Eu finalmente, quando cheguei e instalei o RuneScape, lembro-me de ter ido pedir autorização ao meu pai, porque supostamente não tinha idade para jogar aquilo. Ele deixou-me criar a conta e eu comecei a jogar. E lembro-me de ter ido depois para a escola pregar aos meus amigos a dizer, este jogo é incrível, vocês têm que jogar isto comigo e não sei o quê. E eles instalaram, aliás, na altura não era por instalação, era por browser. Eles foram jogar, criaram conta e fomos todos para o RuneScape. Eu lembro-me que éramos tão nabos, éramos tão putos que planeávamos viagens no RuneScape, porque no RuneScape nós tínhamos todos aquela cena de que vocês podiam morrer, obviamente, e perder os itens. Então nós não achávamos seguro sair da cidade principal, que era a primeira cidade onde vocês apareciam. Então planeámos uma viagem, arranjámos mantimentos e comida e não sei o quê, e planeámos todos uma viagem para ir à descoberta de cenas. E descobrimos Camelot assim, foi brutal, e pronto, e foi toda uma cena. Depois do RuneScape passei para o Neopet, que era outro site em browser. Vocês tinham o vosso pet e tinham que fazer mini-jogos para o vosso pet crescer e etc. E depois punham o vosso pet a lutar uns contra os outros, era muito bom. E depois do Neopet, obviamente descobri outro jogo, já nem me lembro como é que o descobri, mas descobri-o essencialmente, basicamente através de, sei lá, deve ter sido através do RuneScape, ou até do Neopets, ou de alguém que eu conhecia no Neopets, ou uma coisa do género, que me falou de um jogo que na altura era uma praga dos miúdos, que era o Habbo Hotel. E foi assim que eu descobri o Habbo Hotel, também me mostrei aos meus amigos, e a partir daí ficámos viciados no Habbo Hotel, começámos a jogar aquilo muito frequentemente, e enquanto jogávamos isto, jogávamos também outras coisas. Eu lembro-me, que talvez com 13, 14 anos, fui apresentado a um jogo que era basicamente um upgrade do RuneScape, porque eu falei com outro amigo meu, que era o Pedro Proença, não é o árbitro, ok? É um amigo meu que se chama Pedro Proença, que basicamente era filho de uma colega da minha mãe, que vivia aqui numas ruas acima da casa dos meus pais.
E ele uma vez veio aqui, porque ele jogava muito comigo, vínhamos aqui jogar PlayStation 2, jogávamos o Senhor dos Anéis para a PlayStation 2 e o caraças, aquilo era lindo, as duas torres e o regresso do rei. E basicamente, aliás, a minha PlayStation 2 está ali atrás. Eu até posso ir buscar. Olha, malta, não liguem que eu estou de calças de pijama, é o normal, é as minhas calças de estar aqui tranquilo, mas é para vos ir buscar a PS2 e para ir buscar o lenço para me assoar. Portanto, eu já sei que o Garcia vai ver isto e vai dizer que eu me estou a cagar, mas pá, muito sinceramente, meus amigos, fazer estes vídeos com cortes não dá para mim, portanto eu assou-me tudo em vídeo. Não faz mal, é só para vocês verem que isto é completamente sem edição nenhuma. Portanto, cá está ela, a magnânima consola. Pá, joguei muito Senhor dos Anéis nisto, joguei muito Harry Potter e Pedra Filosofal. Aliás, joguei muito todos os Harry Potters possíveis e imagináveis, na realidade. Aliás, até está aqui uma figurinha do Snape. Mas pronto, indo direto ao assunto. Ele veio cá uma vez a casa para jogarmos Senhor dos Anéis e começou-me a falar de uma cena qualquer que ele jogava na altura. Epá, e eu fiquei até interessado na conversa dele. Ele disse, pá, isto é uma melhoria do RuneScape, é um jogo tipo brutal, em que tu consegues criar a tua personagem e os gráficos são muito melhores e não sei o quê. E eu assim, ok, estou a começar a ficar interessado. E ele vira-se para mim e diz-me, o jogo chama-se Guild Wars. E eu assim, epá, Guild Wars, ok. Pá, vou tentar ir a uma loja e comprar isso. Porque eu na altura já tinha ouvido falar do World of Warcraft. E andava interessado em jogar World of Warcraft, porque toda a gente falava daquilo. E o gajo disse-me, pá, o Guild Wars é parecido com o World of Warcraft, mas é free. Tipo, não tens de pagar nada, só tens de comprar o jogo. E eu assim, o quê? Não tem que se pagar mensalidade? E ele, não tem que se pagar mensalidade nenhuma. Podes só instalar e ficas com o jogo, é online, é brutal, tens que jogar. Então começou aí a minha segunda febre nos videojogos, meus amigos. Pá, eu vou novamente levantar-me e venho aqui atrás, só para vos vir mostrar a minha febre autêntica. Eu não sei se estão aqui todos. São capazes de... Estão aqui todos. Até vou tirá-los daqui. Já estou a dar cabo disto tudo. Mas até vou tirá-los daqui para vos mostrar. Começou a minha doença com os videojogos. O primeiro que eu comprei foi este. O Guild Wars Nightfall. Epá, foi aqui foi onde tudo começou para mim. Guild Wars Nightfall. Que era já a terceira expansão. Até saiu para aí 3 anos depois do jogo sair. Depois, obviamente, comprei o Prophecies, que era o primeiro jogo. Que era este, o original. O Guild Wars original. E depois o Factions, que é, por sinal, o continente para onde vamos agora, que é Canta, basicamente. E mais tarde, a última expansão, o Eye of the North. Tenho-os todos, pá, isto é uma coleção que eu tenho, faço questão de ter estes jogos ainda todos aqui, guardá-los religiosamente, porque, pá, isto foi um vício autêntico. Portanto, isto aconteceu durante a minha adolescência toda, basicamente, pá, fiquei completamente viciadíssimo nisto. E durante o Guild Wars eu fui conhecendo outras pessoas que jogaram comigo durante alguns anos. Pá, tive um colega meu de turma que foi jogar Guild Wars comigo e entramos dois juntos numa guild portuguesa na altura e começámos a falar por TeamSpeak com essa malta. E esse pessoal introduziu-me também a outro jogo, que foi o CS 1.6. Portanto, comecei a viciar 1.6 com eles e durante essa fase de jogarmos Guild Wars e CS 1.6, nós basicamente jogávamos GW mainly e depois nos intervalos do Guild Wars, quando estávamos fartos de jogar GW, íamos para o CS 1.6 dar uns tiros na desportiva. E houve uma altura que eu me lembro com um gajo que era o Skyline, que jogava connosco, ficou sem PC. O PC do gajo torrou, uma cena do género, e o gajo não conseguia jogar GW no PC que tinha disponível na altura. E então colocou-se ali uma questão, que é pá, nós não vamos estar a jogar sem ti, temos que arranjar aqui uma alternativa. Então fomos à procura de jogos que pudessem ser uma alternativa ao Guild Wars. E o que é que nós descobrimos? Metin 2. Um jogo que tinha acabado de sair, portanto tinha sido mesmo, pá, há muito pouco tempo aqui em Portugal. Nós instalámos o Metin 2, era free to play, instalámos e começámos a jogar no antigo Portugal Server, que foi o primeiro servidor de Metin de sempre. Foi uma cena lendária. Jogámos com tipo todos os gajos que pronto, ficaram depois mais tarde na história do Metin, no Metin PT, o Morre Já, o Amador, todos esses gajos jogaram connosco, o Chong, todos esses gajos jogaram connosco, nós éramos todos azuis e começámos todos juntos bué low level. Tivemos todos na Nightmare PT, que era a guild original do Metin 2 Portugal Server dos azuis,
E como tal tivemos essa cena, pá, e fui jogando Metin durante anos e anos e anos, obviamente em complemento com o Guild Wars, e depois mais tarde com o Guild Wars 2. O Guild Wars 2 saiu em 2012 e eu comecei a jogar, troquei a conta. O meu primo tinha uma conta no Guild Wars 2 que ele tinha comprado, e eu troquei-lhe uma conta de Metin de suplente que eu tinha pela conta de Guild Wars 2, que ainda hoje é a minha conta de GW2, é a conta do meu primo, basicamente. Serviu estes anos todos. E pronto, e essencialmente foi isso, pá. Pois a partir daí comecei a crescer, obviamente fui para a faculdade, as coisas continuaram, ainda continuei a jogar Metin nessa altura, ainda houve muita febre de jogos online nessa altura, e só depois mais tarde, porque por sinal por um amigo meu a me ter falado sobre isso numa aula de faculdade, ele falou-me da Twitch, eu já jogava League of Legends nessa altura, e pensei, epá, por que não começar a jogar GW2 e League of Legends em stream? E pronto, o resto é história. O resto estamos aqui até hoje, pá, pronto. E foi assim que eu me introduzi mais ou menos no mundo do gaming. Enquanto isso, pá, eu ainda fiz vídeos de Metin durante muitos anos, mesmo. Sempre tive essa curiosidade de produzir conteúdo de gaming, seja pá, aí desde 2008 eu tinha um canal que se chamava Angli 1, onde punha vídeos que eram os como ser um número no Metin 2PT, depois tive que os apagar, ou seja, o meu nome nessa altura era Nagatsumi, que por sinal é o nome da minha personagem no Guild Wars 2, sempre foi Nagatsumi o meu nome em todos os jogos, e toda a gente me conhecia por Naga, esse era o meu nome, e a malta da minha guild e não sei o quê, ainda há algumas pessoas que me tratam por Naga, por exemplo o Jarego, ainda me trata por Naga, porque nos conhecemos exatamente no Guild Wars. Pronto, e é isto, amigos. Foi a minha história no gaming. Pá, espero que tenham gostado. Se gostarem, deixem o vosso like. Sigam-me nas redes sociais, estão todas em baixo na descrição. E por último, subscrevam o canal, que é o melhor que me podem fazer. Mais uma vez, obrigado por verem, malta. Vejo-vos no próximo. Grande abraço. Tchau, tchau.